Eu salve os irmãos com a paz do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos abram as suas Bíblias. Aleluia, lá em Josué 1. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus tremendo, fala conosco, Senhor, na tua palavra. Fala com cada um. Que nós possamos sair daqui cheio da tua palavra, cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia, Jesus. Os irmãos acharam? Aleluia. Glória a Deus. Oh Espírito Santo de Deus, Josué 1, do 1 ao 9, aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus de poder, aleluia. Glória a Deus. Vou estar lendo neste momento para não estar tomando muito tempo, né? Que a gente temos que vigiar com esses horários aí, né? O título diz assim: A entrada na terra de Canaã. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Que os irmãos possam se sentar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Uma palavra de ânimo nesta noite. Uma palavra para Deus Ele nos encorajar a prosseguir diante. Aleluia. Eu sei que, louvado seja o nome do Senhor, tem muitas pessoas que se encontram desanimadas. E essa é uma palavra para dar um ânimo a cada um de nós nesta noite. Aleluia. Aqui no verso 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Que terra era essa que a palavra está dizendo nesta noite? Aleluia. Era uma terra que manava leite e mel. Uma terra boa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele tem coisas boas para dar para cada um de nós nesta noite. Mas para isso basta a gente confiar, crer no Senhor Jesus. Aleluia, que a gente não venha reclamar, que a gente venha saber esperar com paciência no Senhor. Porque no momento e na hora certa, o Senhor Ele vai entregar aquilo que Ele prometeu a cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aqui no verso 3 também diz assim: todo o lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Aleluia. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Eu quero dizer uma coisa para cada um nesta noite.
Aleluia. Assim como Deus, ele foi com Moisés, ele foi com Josué e outros homens da Bíblia, assim ele é com cada um de nós. Aleluia. Que nós somente venhamos ficar na posição que o Senhor quer que cada um fique nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando nesta palavra 3 vezes. Esforça. O que o Senhor ele quer de cada um de nós nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo? Ele quer que nós se esforçamos diante dele. Aleluia. Ele quer que nós se esforcemos, que a gente tenha ano. Às vezes a gente pode se perguntar, mas como é que eu vou ter ano diante de tantas dificuldades, diante de tantas coisas que eu tenho visto, tenho passado. Aleluia. Mas o Senhor está falando na palavra dele nesta noite. Ele está falando, esforça-te. Esforça. O Senhor ele é com cada um de nós nesta noite. E nós só venhamos esforçar. Que na hora certa o Senhor vai agir. No tempo certo, ele vai entrar com providência na vida de cada um. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Aleluia. O Senhor, ele quer que nós prosseguimos. Ele quer que nós olhemos para o alvo. E o alvo é quem? É Jesus Cristo. Aleluia. O alvo é a nossa salvação. Que nós não devemos olhar para a direita, não devemos olhar para a esquerda e nem para trás. Aleluia. O Senhor ele quer que nós prosseguimos, que nós caminhamos na direção que Ele quer. Aleluia. Ele está conduzindo o caminho de cada um nesta noite. Aleluia. Se você por algum momento se encontrar triste, desanimado, pensando em desistir, aleluia, olhe para o alvo, olhe para os céus. Aleluia. Muitas das vezes, no dia a dia, a gente pensa em desistir. A gente pensa em parar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Espírito Santo de Deus é mais forte em nós, porque Ele habita em cada um de nós. Então o Espírito Santo ele não permite que nós desista. A gente pensa em desistir, mas a gente não conseguimos, porque a gente está lutando contra algo que não é nós mesmos, é o Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de noite e dia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele está falando com cada um de nós, para a gente meditar na palavra dele dia e noite. Aleluia. Muitas pessoas, aleluia, louvado seja o nome, falam, eu não entendo a palavra do Senhor. Aleluia, mas a palavra do Senhor não é um livro qualquer. Não é um livro de escola que a gente pega. É algo maravilhoso. Aleluia. A Bíblia é a boca de Deus falando com cada um de nós. Então que nós possamos meditar nela. Aleluia. Que nós venhamos priorizar. Aleluia. Tirar um tempo para o Senhor. Porque muitas das vezes nós tiramos tempo para tudo. Principalmente nós mulheres. Às vezes nós fazemos as coisas dentro de casa e aí se esquecemos de falar com Deus. Aleluia. Às vezes estamos lavando uma louça, varrendo a casa, e às vezes nós ficamos pensando, nossa, hoje eu não orei, hoje eu não falei com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você nesta noite. Aleluia. A oração, ela é uma conversa com Deus. Independente se você vai dobrar os seus joelhos, você pode estar falando com Deus ali onde você está. De pé, lavando uma louça, no banheiro, tomando banho, você fala com Deus. E Deus, Ele ouve cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E o Senhor está falando aqui na palavra, aqui no verso 9, diz assim: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então a palavra é clara nesta noite. O Senhor é com cada um, por onde quer que nós andarmos. Aleluia. Não importa o ambiente que você está, o Senhor ele está ali presente. Às vezes nós falamos, o Senhor está em silêncio, mas até no silêncio Deus trabalha. Até no silêncio o Senhor está ali conosco. Às vezes nós queremos da nossa maneira, nós queremos do nosso jeito. Mas eu quero dizer uma coisa, não é do nosso jeito, não é da nossa maneira. É do jeito de Deus, é no tempo dele. Porque a Bíblia diz que é um tempo determinado. Então, aquilo que Deus falou, aquilo que Deus te prometeu vai chegar. Assim como Deus foi com todos estes homens da Bíblia, o Senhor é conosco também.
Deus, ele não mudou. Ele não é diferente daquela época para hoje. É o mesmo Deus. Sabe o que acontece nos dias de hoje? É que nós, aleluia, mesmo estando dentro da casa do Senhor, desacreditamos. Aleluia. Aqueles homens, eles viram o milagre de Jesus. Viram as coisas maravilhosas que Jesus fez. E nós não vemos esses milagres que foram naquele tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E às vezes nós desacreditamos. Será que Deus vai fazer isso? Aleluia, muitas das vezes a dúvida fala mais alto. O medo fala mais alto em nossas vidas. E nós não podemos deixar isso nos abater. Porque maior em nossa vida é Deus. Ele é poderoso, Ele é onisciente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então que nós venhamos, aleluia, engrandecido seja o nome do Senhor. Buscar o Senhor. Buscar ajuda, porque Ele está falando para a gente se esforçar. Quando Ele fala se esforça, é porque Ele quer que cada um de nós faça aquilo que Ele quer. Aleluia. Mas o Senhor, Ele está falando também que Ele é conosco, Ele é contigo nesta noite. Então você não está só. Você não está só nesta noite de hoje, aleluia. Você não está só nesses tempos difíceis. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite. Eu não sei o que você está passando na sua casa. Mas o Senhor sabe, Ele conhece todas as coisas. E na hora certa, no momento exato, Ele vai agir. Somente confia, fique em silêncio, aleluia. Busque o Senhor. Não conte para vizinho, não conte para outro, somente para Deus. Aquele problema que muitas das vezes nós temos na nossa vida, às vezes nós desabafamos com pessoas. E às vezes tem pessoas que não vão nos ajudar, só vai nos colocar mais para baixo. Mas com Jesus é diferente. Aleluia. Quando nós falamos com Ele, nós sentimos algo tão inexplicável. Nós não conseguimos explicar, porque ninguém explica Deus. Aleluia. Quando nós falamos com Ele, desabafamos, conversamos, Senhor, isso e aquilo, o Senhor, Ele nos ajuda. A gente sentimos um alívio, aleluia, louvado seja o nome, um peso que saiu das nossas costas. Mas muitas das vezes desabafamos com as pessoas erradas. E às vezes tem pessoas que não têm uma palavra de Deus para nos falar. Aleluia, porque nós temos que andar com pessoas de Deus. Aleluia, temos que pedir para Deus preparar pessoas para andar lado a lado. Pessoas que às vezes você está passando por algum momento difícil e tem uma pessoa ali para te trazer uma palavra, para falar, irmão, eu estou orando por você, eu vou orar por você, te enviar um louvor. Aleluia, às vezes a gente acha que enviando qualquer louvor, um vídeo, qualquer coisa, você enviou por enviar, mas não, Deus tem um propósito em cada coisa. Aleluia. Tem momentos na minha vida que às vezes eu fico me perguntando para Deus, Senhor, tem momentos que eu estou precisando de uma palavra, estou precisando de ouvir alguma coisa da tua parte. Não aparece uma alma. Aleluia. E às vezes sou eu que estou encorajando as pessoas. E eu fico me perguntando por que isso acontece. Aleluia. Às vezes Deus, Ele quer usar a gente. Não é porque a gente estamos passando por coisas difíceis que Deus, Ele não vai usar. É aí que Ele vai te usar. É aí que Ele vai colocar você como instrumento na vida de alguém. Aleluia, porque às vezes questionamos, eu estou passando por isso, quem está precisando ouvir sou eu. Mas aí Deus te usa. Aleluia, às vezes na tua casa, no teu lar, só tem você de cristão ali. E é você que Deus vai usar no meio da tua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de Deus para nós, diante dos desafios que a vida nos impõe, é a mesma dirigida a Josué, diante da difícil tarefa de conduzir Israel na conquista de Canaã. Esforça-te e tem bom ânimo, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Nas horas difíceis da vida é que o poder de Deus revela a sua grandeza. Aleluia. Nas dificuldades é que o Deus do impossível gosta de se manifestar. Aleluia. Josué, ele se consagrou ao Senhor, confiou nele e provou com êxito a sua promessa, que é o mesmo que acontece com cada um de nós. Então nós temos que nos consagrar diante do Senhor. Temos que confiar nele. Aleluia, confiar na palavra dele. Confiar na promessa que ele nos fez. Porque ele veio um dia, aleluia, quando ele subiu ao céu, ele falou, vou preparar lugar para cada um de nós. Então o lugar já está preparado. Aleluia, nós só temos que confiar e esperar.
que isso aconteça. Aleluia, Jesus, ele está às portas, ele está voltando. Então vamos nos preparar cada dia para a volta do Senhor Jesus. Porque ele vai vir buscar a sua igreja. Ele vai vir buscar um povo. Aleluia, não é a congregação, é o povo. Aleluia, então temos que estar preparados diante do Senhor. Porque ele vai vir sim. Muitas pessoas não acreditam mais. Pessoas que estão na casa do Senhor não estão mais acreditando que Jesus vai voltar. Aleluia. Às vezes acha que a Bíblia é mentira, que não vai se cumprir. Mas nós somos prova e nós estamos vendo tudo acontecendo. E nesses tempos é o que mais tem se cumprido, é a palavra de Deus. Então Deus não mudou. Deus é o mesmo comigo e com cada um de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, esforça-te e tem bom ânimo. O Senhor está falando com cada um nesta noite. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que os irmãos possam ficar com esta palavra nesta noite. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.